Graça e paz, tudo bom com vocês? Jornada espiritual, primeiro Deus. Essa jornada é intimidade, Deus, segunda parte. E a pergunta continua sendo: você tem intimidade com Deus? Se você tem intimidade com Deus, certamente você acredita que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E foi o próprio Jesus quem disse isso: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Está escrito em São João, capítulo 14, verso 6. Nós compreendemos que Jesus Cristo, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Mas se nós não tivermos uma intimidade, um bom relacionamento com Deus Pai, nós não acreditaremos que Jesus Cristo é o caminho, é a verdade e a vida. Quando Cristo se ajoelhou lá nas margens do Jordão, após Ele ter se batizado, os céus se abriram e o que acontece? O Espírito Santo desce na forma de uma pomba, semelhante ao ouro pólido. E ele cercou a Jesus com sua glória. E a voz de Deus foi ouvida dizendo: esse é o meu Filho amado, em quem me comprazo. A oração de Jesus em favor do homem, ela abriu a porta do céu. E Papai do Céu respondeu a essa petição, derramando o Espírito Santo sobre o nosso substituto e fiador. Agora a família humana que tinha sido separada das cortes celestiais, agora ela é religada por Jesus Cristo, a família de Deus. Mesmo morando nesse mundo de transgressão, a comunicação entre Deus e o homem foi restabelecida. Os portões dos céus foram deixados abertos e o fulgor da glória de Deus, do trono de Deus, brilha no coração daqueles que o amam. Mesmo que nós venhamos habitar nessa terra amaldiçoada pelo pecado, nós temos, por Jesus Cristo, a condição de nos comunicarmos com Deus e termos essa intimidade com o nosso Pai Celeste. Os céus continuam atentos aos nossos clamores. Nós não precisamos ficar desanimados, desacreditados em nós mesmos, porque a promessa de Deus, elas são fiéis, elas são justas, são certas. E o Senhor Deus diz, olha, pelo que sai do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos recebereis, e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Desejai tornai-vos filhos e filhas do Altíssimo? Podeis achegar-vos ao Pai no nome de seu Filho, e não importa o quão desconexada e fraca seja a vossa petição. Jesus se apresentará perante o trono do infinito poder, e a luz que brilhou sobre ele se refletirá sobre nós. Vós sereis aceitos no amado. Nós seremos aceitos na presença de Deus, no amor de Jesus. Jesus apresenta as nossas petições, as nossas necessidades. E para elas serem aceitas, Ele apresenta o seu sangue, suas mãos, seus pés, sacrifício que Ele fez, Ele mostra ao Pai em nosso favor. Jesus trouxe para nós a possibilidade de intimidade com o Pai. Cristo é o caminho, a verdade e a vida, o caminho que nos leva até os céus. A verdade que nos conduz pelo caminho estreito. A vida eterna está nele. Que nós possamos ter uma comunhão, uma ligação com Deus, o Pai, tão grande, que nós possamos compreender a ação do Espírito Santo na nossa vida. Amém? Cristo é a verdade. Vamos dobrar os nossos joelhos e falar com Deus? Santo e glorioso Deus, concede-nos, Senhor, conhecer a Cristo intimamente, que nós possamos estudar a sua palavra e que possamos compreender a sua vontade e que
através de Cristo entrando na tua presença, possamos ter um coração tão unidos ao teu, Senhor. Como Jesus disse, que o nosso coração possa ser unido a Ele, como o dele é unido a Ti, e que assim nós possamos permanecer firmes nos Teus santos caminhos. Obrigado, Senhor, por Jesus Cristo ter morrido por nós na cruz, mesmo sem nós merecermos. Abençoa, Senhor, nossa vida com salvação, com um desejo tão grande de estudar a Tua Palavra e de cada dia compreender mais a missão que nos cabe aqui, de levar a mensagem de amor a todos aqueles que estão com o coração abertos para Te receber. Santo e glorioso Deus, abençoa os nossos filhos. Te agradecemos pelas bênçãos que tem derramado nas suas vidas. Abençoa também os nossos cônjuges, para que possam, Senhor, serem também pessoas segundo o Teu coração. Em nome de Jesus. Amém.